Saudações. Saudações. Sou estudante Henrique Lima, estudante de 4ª Câmara na Escola Templo Áureo Florescer. Hoje é dia 12 de julho, com o tema da nossa conferência, o eu da traição. O venerável mestre Samael Aun Weor, ele inicia o capítulo recordando Judas, Brutus e Cássius, símbolos da traição. Porém, é importante entender que a traição não começa quando alguém necessariamente levanta um punhal, ou profere uma calúnia contra uma pessoa, ou mesmo um abandono. Ela começa, primeiramente, interiormente, quando deixamos de obedecer à voz da nossa consciência, para seguir a inveja, o ciúme, o orgulho, o ressentimento, ou mesmo uma interpretação equivocada. Esse é um ponto muito importante. Brutus muitas vezes contemplava a entrada triunfal de Júlio César em Roma, mas esquecia os sofrimentos e batalhas que haviam justamente tornado aquele triunfo possível. Assim trabalha os agregados, os defeitos psicológicos, os eus da inveja. Eles veem o resultado, mas apagam o sacrifício do outro. Eles não veem o que é necessário para que aquilo se concretize. A comparação, ela transforma-se em um ressentimento. E o ressentimento, ele passa a distorcer a realidade. E a mente começa a justificar aquilo que a consciência jamais aprovaria. Porém, é importante também entender que César, neste capítulo, ele não aparece como uma mera vítima, completamente inocente. Ele recebeu diversos avisos. O astrólogo o advertiu, Calpurnia sonhou com uma estrela caindo e pediu para que ele não fosse ao Senado. E uma lista com nomes dos conspiradores também chegou às suas mãos. Mas mesmo assim, César avançou, o ciúme, o orgulho e a sensação de invulnerabilidade impediram de escutar. Então, César, na sua arrogância, no seu orgulho, não deu atenção aos diversos alertas que os seus súditos tentaram lhe ofertar. Enquanto Brutus traía César, César traiu a sua própria intuição. Ele deixou de ver o que estava bem diante dos seus olhos, seja externamente quanto internamente. Isso nos ensina que o egoísmo, o ego de uma pessoa, ele não absolve o ego da outra. Neste exemplo, nós vimos que Brutus traiu sim César, assim como César traiu a sua própria intuição. Mas um ego, um defeito, a inveja de um ou o orgulho de outro, não vai justificar aquela ação egoísta. A traição de Brutus continua sendo uma traição, independente dos erros de César. E os erros de César também não vão justificar com que Brutus o traia. Esse é um ponto importante, porque isso no nosso dia a dia, comumente nós tentamos achar artifícios para que manifestar justamente essas traições no nosso dia a dia. Falar que não vamos trabalhar porque o vizinho não foi trabalhar, ou o colega do trabalho fica pegando atestados e daí eu também tenho que pegar atestados, porque, enfim, a gente começa a achar uma série de desculpas para que o nosso eu da inveja ou eu da preguiça busque justificativas nos erros dos outros. Isso é importante. Importante que a gente pare, interrompa esse processo e busque, se questione. Diante de um conflito, não basta apenas perguntar: quem me traiu? Também devemos perguntar: em que momento eu deixei de escutar a minha consciência? Então é importante. Estamos num conflito, diante de uma situação no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Percebemos os equívocos das outras pessoas. Mas em que momento que nós paramos
de ouvir a nossa intuição, a nossa consciência, de seguir a nossa régua moral, a nossa retidão, nossa ética, no trabalho, na nossa vida, para começar a seguir essa série de erros. Esquecer a nossa consciência, esquecer a nossa essência. Então, em que momento nós deixamos de escutar a nossa consciência? O capítulo também nos mostra que os mesmos valores psicológicos, eles reaparecem através do tempo. Eles mudam de corpos, os nomes, os cenários, mas a inveja, a ira, a calúnia, o ressentimento repetem o mesmo drama. Então aqui nós podemos observar o gráfico, né, saindo lá de Roma, depois a Inquisição espanhola, mesmo nos monastérios budistas, e hoje um período contemporâneo. Todos esses dramas eles se repetem ao longo das eras. Mas nós podemos mudar. Podemos mudar de trabalho, relacionamento ou grupo espiritual, e mesmo assim continuamos encontrando os mesmos conflitos, porque nós carregamos o roteiro dentro de nós. Nós ainda não eliminamos, não transformamos, não resolvemos essas situações. Então isso também é um outro ponto muito importante. Muitas pessoas, elas pulam de religião em religião, usando justificativas, que os conflitos externos também pulam de trabalho em trabalho, profissão em profissão, faculdade em faculdade, e assim por diante, relacionamentos. Mas o conflito está dentro dela. Ela está carregando aquilo. Enquanto ela não parar de se atentar, sempre vai haver essa série de elementos psicológicos que traem a sua luz, afastam-se da sua consciência. O venerável mestre Samael Aun Weor também fala no capítulo sobre uma passagem da Inquisição, a Inquisição espanhola, onde o frade Torquemada aparece com um crucifixo no peito e de uma aparência piedosa, como nós podemos observar no gráfico. Uma aparência até que singela, de certo modo. Mas este mesmo padre propõe a tortura e a morte. Ele representa o eu fariseu. O defeito que utiliza símbolos sagrados para encobrir o orgulho, a crueldade e mesmo o desejo de castigar. Então nós podemos ver a sua sombra revelando a maldade. O venerável mestre Samael também cita um marquês, que embora ele protestasse contra uma injustiça verdadeira, ele permitia que a sua indignação se transformasse em ira e violência. Ou seja, nós devemos compreender que não podemos combater o mal utilizando dentro de nós os mesmos elementos que produzem esse mal. Devemos ter essa noção. Como que nós vamos combater uma injustiça se estamos sendo injustos? Como que nós vamos combater uma pessoa orgulhosa se nós estamos agindo da mesma forma, com orgulho? Então é necessário se atentar que não podemos combater o mal utilizando o mesmo elemento que está produzindo este mal. Essa compreensão também se relaciona ao trabalho com a sagrada ayahuasca, as medicinas xamânicas. Elas possuem o poder de ampliar nossas percepções, revelar imagens, memórias, dores, símbolos. Mas nem tudo isso necessariamente precede do ser. Nem tudo vem do ser, aquilo que a sagrada ayahuasca
nos revela, aquilo que a medicina xamânica nos revela. E isso é um ponto importante. Podemos pensar assim, bom, mas se nem tudo vem do ser, então é ruim, é mal? Não, é necessário. É necessário a gente poder perceber os elementos subjetivos que são a nossa consciência. Os elementos das infradimensões que habitam no nosso interior. A nossa mente subjetiva, nossas emoções subjetivas inferiores, sentimentos inferiores. Mas é necessário distinguir da onde vem. Não podemos misturar, ver visões de realeza, mas não se questionar que realeza é essa? O que esta realeza fazia? Ela é algo da consciência ou é algo do eu? Então aqui no gráfico nós podemos perceber que existem diversas práticas com a sagrada ayahuasca. Muitas pessoas que ritualizam com as medicinas xamânicas, elas vão ter esses vislumbres da natureza, de vidas passadas, mas se a gente voltar ao capítulo, onde o Venerável Mestre Samael nos alerta da recorrência, muitas dessas visões estão justamente nos mostrando a recorrência desses esquecimentos do ser, dessas traições que nós mesmos cometemos também. Porque neste teatro da existência, nós somos tanto César quanto Brutus. Um outro tópico muito importante do capítulo é que o Venerável Mestre Samael, ele fala sobre que os agregados psicológicos, eles assumem aparências sagradas para enganar e alimentar desconfiança. Ou seja, o ego, o egoísmo, os demônios, eles também podem vestir-se de mestre e trazer uma série de ensinamentos, sejam falsos ou sejam mesmo verdadeiros, mas é necessário distinguir. Por isso, toda a experiência com a sagrada ayahuasca precisa ser examinada em oração, recordação íntima, meditação, com um trabalho verdadeiro, um trabalho legítimo com as medicinas xamânicas. E isto deve ser feito com muita consciência. E por isso que jamais deve se comercializar com a sagrada ayahuasca. Porque aquele que sacrifica esta medicina, que oferta ela por dinheiro, ele está atraindo. Ele está justamente agindo como o gráfico, parecendo uma boa figura, mas está fazendo ela pelos meios errados. E isso vai levar a pessoa ao sofrimento. Então é necessário compreender que as medicinas elas devem ser entregues gratuitamente, sem jamais comercializar com aquilo que é sagrado. Pois uma revelação verdadeira, ela não vai alimentar as vaidades. Não vai alimentar uma perseguição ou um sentimento de superioridade. E justamente esses exemplos nós podemos sim perceber nessas outras instituições, nos outros grupos, onde sempre vai ter uma pessoa que se diz um mestre, um orientador, um guru, um guia. Mas por quê? Por que essa vaidade? Os frutos do trabalho íntimo, eles aparecem com a humildade, a responsabilidade e o amor consciente e o serviço, o trabalho verdadeiro. As nossas ações devem mostrar e revelar aquilo que realmente está transformando, seja na nossa realidade interior quanto na nossa realidade exterior, as pessoas à nossa volta. Então, como transformar essa traição interior? É pela aplicação dos 3 fatores de revolução da consciência. O primeiro fator é a morte psicológica. Ele começa com a recordação do ser, a recordação íntima. Quando nós esquecemos de nós mesmos, começamos a reagir e a agir mecanicamente. Então, se nós formos observar o gráfico aqui,
esta pessoa ela já iniciou o processo da recordação íntima. Então podemos perceber que existem diversos elementos externos causando impactos, mas ela cria uma barreira. Essa barreira não necessariamente é uma proteção, mas ela é sim um aspecto onde ela pode interromper o processo mecânico. É como se parasse o tempo naquele momento. Uma palavra que despertaria a ira, ela bate nessa barreira, a barreira da recordação íntima. Então ela vai decidir como vai agir. Vai agir com consciência ou vai repelir a ira com ira? Então este é um ponto importante sobre a recordação íntima. Ela interrompe a mecanicidade das reações. Então, uma comparação que despertaria inveja não vai ter efeito naquele que recorda do seu ser, do seu Cristo íntimo, do seu Deus interior. Uma crítica que despertaria o orgulho também não vai funcionar, pois ele estará atento à humildade. Tudo que ele conquista, tudo que ele realiza, advém do ser de algo superior a si. A recordação íntima cria um espaço entre a impressão recebida e a nossa reação. Então, todas essas séries de elementos, elas causam impressões, impressões no nosso sentido. Então, imaginamos que nós somos, digamos, uma tela, ou mesmo uma escultura. Então, cada ira, orgulho, inveja, cada reação que o nosso mundo exterior impõe aos nossos sentidos, é como se estivesse alguém gravando algo dentro de nós, imprimindo, marcando com uma tinta, ou com um corte, ou com um impacto. Então, a recordação íntima, ela vai criar um espaço para que isso não nos atinja. Essa marca, ela não fique em nós. É como se nós se tornássemos um diamante, onde a dureza, ela nem sequer é riscada por outros materiais. E a nossa tela é protegida por um véu, que quando a impressão ela toca essa tinta, ela simplesmente se desfaz. Então é um ponto muito importante. Recordar do ser não é apenas repetir mentalmente o nome de um Deus, é perceber o nosso corpo, os pensamentos, as emoções, enquanto nós recordamos que existe dentro de nós uma presença superior à nossa personalidade, uma presença superior àquilo que nós somos. Então, como um exemplo, supostamente o meu nome físico é Henrique, mas existe algo além de mim. Então eu interrompo este processo e respiro profundamente. Observo meus pensamentos, meus sentimentos, o que eu estou sentindo enquanto ministro essa conferência, o que eu estou pensando, de onde vêm essas informações? Será que é o ser que está regendo esta conferência? Em quais aspectos da conferência meu eu, os meus eus da vaidade estão se manifestando? Então é necessário sempre estar atento. Por isso é necessário a recordação íntima. Porque ela interrompe a mecanicidade e ela deve ser feita em todos os momentos. Todo momento que você está realizando uma grande obra, você deve interromper a mecanicidade. Por isso a recordação íntima ela deve ser feita de momento em momento no nosso dia a dia. Acorda-se, faz a recordação íntima, vai almoçar, se alimentar, recorda-se, no trabalho, na saída após o trabalho, à noite, num banho, na hora de se unir sexualmente com a sua esposa. Então, a recordação íntima ela deve ser recorrente, e ela deve ser constante. A instrução é que, deste modo, a gente possa recordar de recordar, mas ela é necessário ser feita constantemente, através da respiração profunda. No momento de tentação, devemos parar e respirar, e perguntar: quem está agindo em mim? É a consciência ou um defeito? Então paramos, respirando. Quem está comandando o meu corpo? É a consciência ou é o egoísmo? É a inveja? É a traição?
Se nós percebemos isso, nós então iniciamos o processo da morte psicológica. Durante o dia, nós detectamos um defeito psicológico. Nós vamos perceber esses elementos agindo, ferindo a nossa psique, como nós vimos, a ira, a inveja, todas essas impressões que foram causadas em nosso dia a dia. Então nós suplicamos a nossa Mãe Divina, a nossa força sexual primordial, o lado feminino de Deus em nós, para que ela queime e dissolva essa impressão. Ela queime este defeito, queime a inveja, queime a traição. Então nós simplesmente suplicamos a nossa Mãe, em verbo silencioso. Mãe Divina, queime. Mãe Divina, queime. Mãe Divina, queime. Esse processo da morte psicológica, unido da recordação íntima, ele interrompe a mecanicidade e nos dá força também para agir com consciência. Deve ser feito todo momento que nós percebemos elementos subjetivos em nós. Então, se percebeu algo equivocado, direciona sua atenção à Mãe Divina, que habita a nossa energia sexual, nosso sexo. Suplicamos para que ela queime, elimine este defeito. E podemos suplicar também para que ela reintegre a nossa consciência. Ela auxilie a nossa recordação íntima. Depois disso, quando nós temos um pouco mais de tempo, um pouco mais de quietude no nosso dia a dia, vem a meditação. Durante o dia, nós detectamos esses defeitos. E na meditação, nós aprofundamos a sua compreensão. Revemos a cena sem justificar a nossa personalidade e nem condenar a outra pessoa. Investigamos por que eu me senti ferido, por que aquela ira, aquela inveja, o que reagiu dentro de mim, o que sentiu ferido. Que imagem de mim eu queria defender? Queria defender o ser ou queria defender apenas a minha personalidade? Algo que é passageiro, algo que nem mesmo sei se é uma realidade, pode ser apenas um devaneio, uma ilusão. O que eu desejava receber, eu queria com aquilo, com aquela fala, com aquele gesto. Que medo, comparação ou orgulho estava escondido? Então, essa série de elementos, essa série de questões, são o que ditam normalmente o nosso dia, quando estamos agindo na mecanicidade. Então, a meditação ela é necessária para compreender a origem. A meditação ela transforma essa reação confusa em uma compreensão consciente, direcionando aquilo que nós observamos à nossa Mãe Divina, para que ela elimine este elemento descoberto e gradualmente vá se aprofundando e eliminando as raízes. A nossa mente, o intelecto, ele pode até nomear os defeitos, mas somente a Mãe Divina pode dissolvê-los profundamente. Não é apenas compreender, é necessário dissolver. Então a importância de queimar no trabalho com a Mãe Divina. O segundo fator é o nascimento interior. O venerável mestre Samael Aun Weor, ele afirma que o fogo sagrado acende de acordo com os méritos do coração. Ou seja, não vai existir um nascimento espiritual mecânico. A energia sexual preservada, ela precisa ser transmutada e acompanhada de lealdade, humildade, castidade e amor. Neste capítulo, o venerável mestre Samael Aun Weor, ele nos alerta sobre a questão dos gurus, das divindades, que na verdade são apenas uma série de eus disfarçados de luz. Aquele que não faz a morte psicológica, que não dissolve esses elementos subjetivos, ele pode até mesmo ter um pouco de luz em si.
mas a luz verdadeira estará suja, estará impura. Ele estará constituindo uma criatura de sombra e de luz. Então o venerável mestre Samael nos alerta a necessidade da morte psicológica para dissolver esses elementos subjetivos. Não basta apenas praticar a magia sexual, ritualizar com a sagrada ayahuasca, adquirir visões espirituais, conhecimento. Se dentro desses conhecimentos, na hora que você vai passar um ensinamento, está todo sujo, pervertido, corrompido. E justamente essa corrupção, ela nasce da fornicação, do derrame das energias sexuais. Aquele que não elimina esses elementos psicológicos, ele não consegue manter essa luz. Ele vai sempre estar sendo empurrado para baixo. Por isso que vem a fornicação, o derrame das energias sexuais, a expulsão do sêmen do corpo, a expulsão do Éden, a sombra, a traição, os Zeus. Podemos ver que tudo isso está conectado com a força sexual. Então é necessário que a gente entenda que a energia sexual deve ser preservada em nosso interior. Jamais devemos expulsar o sêmen. Ela deve ser preservada e fixada em nosso interior. Mas para que isso aconteça, é necessário fazer a morte psicológica. Porque sem a morte psicológica, a compreensão de a força e a lucidez do ser, para que mantenha essa energia sexual em nosso interior, não vai existir. Porque a pessoa que não morre psicologicamente, cedo ou tarde, vai agir como César, traindo a sua intuição e sendo abatido. A energia sexual preservada, transmutada, precisa ser acompanhada dessa lealdade, humildade, castidade e o amor. No matrimônio perfeito, o esposo e a esposa unem-se sexualmente com reverência, sem o orgasmo fisiológico, sem jamais derramar o sêmen. Essa energia não deve alimentar fantasias, orgulho espiritual ou busca de poder. Ela deve converter-se em luz para recordar o ser, para fazer nascer o ser em nosso interior. A prática da sexualidade superior ela tem esse objetivo, a união com a divindade, a união com o nosso ser, com a nossa essência, a luz verdadeira, a volta ao Éden, a volta a estados de consciência superiores, verdadeiros e permanentes. A vontade para meditar e a força para morrer psicologicamente. Então a sexualidade superior ela alimenta isso. Alimenta a vontade de meditar e a força para morrer ainda mais e compreender ainda mais os defeitos psicológicos e transformar aquele ciclo de sofrimento que nós vimos das traições em um ciclo de nascimento, de renascimento, de vida. Nasce algo novo quando nós deixamos de reagir como antes. Nasce a paciência, onde existia a ira, nasce a gratidão, onde existia a inveja, o discernimento, onde existia a desconfiança. Então, a sexualidade superior, a energia sexual criadora, a mesma energia da Mãe Divina, quando trabalhada em direção ao Senhor, em direção ao ser, a recordação íntima, ela fortalece as virtudes naturais do ser humano. O amor, a diligência, a castidade, a temperança, o altruísmo. Não somente essas virtudes que nós conhecemos, mas ela vai fortalecer a intuição, para que nós não sejamos traídos. Vai fortalecer a nossa consciência em sua plenitude. Para os solteiros, é indicado o celibato temporário, onde o indivíduo ele vai se atentar e cuidar
proteger e preservar a sua energia sexual, sublimando ela através da respiração profunda. Ele respira profundamente com a recordação íntima, mantendo essa energia em seu interior, pois esta mesma energia é o que vai proteger das impressões. Gradualmente, com o trabalho íntimo, irá a sua companheira, para que ele possa praticar a sexualidade superior e transmutar e aprofundar ainda mais no nascimento do ser, no nascimento do nosso Cristo interior, no trabalho da alquimia sexual. O terceiro fator de revolução da consciência é o sacrifício pela humanidade. Não basta receber os conhecimentos, participar de rituais ou viver experiências espirituais. Aquilo que recebemos deve tornar-nos capaz de servir. Isso é um ponto importante. Nós não estamos aqui para ser servidos, nós estamos aqui para servir, para auxiliar. Sacrificar-se é ensinar sem buscar aplausos, ajudar sem criar dependências, perdoar sem ser cúmplice e advertir sem o ódio. É oferecer aos outros as ferramentas da recordação da meditação, a recordação da morte psicológica, a transformação consciente, ensinar o caminho dos três fatores de revolução da consciência, das medicinas xamânicas, da luz, sem jamais comercializar com aquilo que é sagrado, de forma pura, sutil, sublime, sem querer nada, absolutamente nada, em troca. A traição nasce do esquecimento do ser. A fidelidade nasce quando nós permanecemos recordados. Observamos nossas reações, meditamos sobre elas e entregamos os defeitos à Mãe Divina. Então nós vimos que a traição nasce do esquecimento do ser. E a fidelidade nasce da recordação do ser. E para que essa fidelidade permaneça, devemos entregar esses defeitos à Mãe Divina, entregar a traição para que a Mãe Divina queime e desintegre ela. Para a prática de hoje, faremos um exercício. Fechamos os olhos por alguns instantes, respiramos profundamente, levando a atenção ao coração. Podemos até mesmo tocar o coração, sentir seus batimentos, sua intensidade, sua pulsação, seu calor. E recordamos uma situação em que nós reagimos, seja com inveja, orgulho ou ressentimento. E perguntamos interiormente: em que momento eu me esqueci do meu ser? Nessa reação, em que momento eu esqueci que tudo isso era uma ilusão? Em que momento eu esqueci do meu ser? E suplicamos a nossa Mãe Divina para que ela mostre a verdade sobre este defeito. Que ela elimine de mim aquilo que trai a minha consciência e me ajude a permanecer fiel ao ser. Então fazemos uma oração à nossa Mãe Divina para que ela mostre a verdade sobre aquele defeito, elimine aquilo que trai a nossa consciência e nos ajude a permanecer fiel ao ser. Essa prática ela pode ser feita diariamente. Um momento de repouso, um momento de recordação, de intimidade. Pode ser feita por minutos, por horas, em meditação, deitado, sentado, em qualquer lugar. Nos atentamos ao nosso coração, tocando e suplicando para que nossa Mãe Divina nos lembre dos nossos equívocos, elimine estes equívocos e reintegre a nossa atenção ao ser. Para que cada dia da nossa existência estejamos mais conectados com o nosso ser. Que o nosso ser ele possa reger a nossa existência cada vez mais e mais.
Que as nossas experiências sejam iluminadas pela recordação íntima, pela meditação e pelos frutos do coração. Entrego esta conferência com minha alma e com o meu coração. Todo aplauso seja em direção ao ser, ao Deus interior, jamais em direção à personalidade.